boa noite. Sexta-feira, estamos aqui às 6:30 da tarde, ou da noite já, né? Para falarmos sobre filosofia no Filosofia para Todos, diretamente dos estúdios da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também do canal do YouTube do Conhecimentos da Humanidade, onde a gente fala de vários assuntos diferentes, como mitologia, como história, como psicologia, como magia, espiritualidade e também muita filosofia para você. E hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês mais histórica e menos prática. Hoje eu vou fazer, mas eu sempre trago um jeitinho de trazer alguma coisa prática para vocês, né? Vamos lá. Eu estava hoje assistindo uma aula de professores, né, da PUC, falando sobre os 400 anos do nascimento do Pascal. Então, ali por 1623, nasceu Pascal, que foi um matemático, um geômetra, um filósofo também, e eles estavam ali discorrendo sobre alguns temas do Pascal, e aí eu ouvi ali um termo ali que o Pondé falou sobre filosofia lunar e filosofia solar, e aí eu resolvi fazer esse recorte para trazer para vocês, para a gente conversar um pouco sobre isso. Antes de falar um pouco do Pascal, né, ele é celebrado, né, como um filósofo que tem ali quase que um pessimismo a falar do ser humano, dizendo que o ser humano ele deve ter falado alguma coisa assim, ó, o ser humano ele é o cavalo do cocô do bandido pisado pelo mocinho. E alguém falou, mas Pascal, a gente não pode falar isso, Pascal. E aí ele falou, não, então diga apenas que nós somos ínfimos perante a grandeza do universo. Então ele falou de um jeito mais bonito. E tem uma outra coisa que ele falou que é muito bacana, que ele, como um bom católico, né, falava que nós todos deveríamos acreditar em Deus. Porque é um duplo ganha-ganha. Porque se você acreditar e Deus existir, você tá ganhando. Na hora que morrer, você vai descobrir que existe mesmo, tá ganhando. Se você morrer e Deus não existir, você não vai perder nada. Então ele fala, nesse tipo de situação é melhor logo acreditar que Deus existe, porque você pelo menos pode ter um ganho. Mas tirando esses pensamentos do Pascal, queria falar um pouco sobre essa questão da filosofia solar e lunar. Ou a gente pode até chamar de um racionalismo e um empirismo. Vamos explicar essas duas coisas. Primeiro, o que é esse racionalismo, ou seria essa filosofia mais solar? É basicamente a gente falar que o homem, o ser humano, depende da razão. Então, quando a gente fala que a gente depende da razão, nós acabamos nos limitando por até onde vai a nossa racionalidade. Então, se eu não consigo racionalizar algo, se eu não consigo traduzir algo em palavras, em ações práticas, em motivos, propósitos, eu me perco. Gera angústia, geram ansiedades, porque eu fujo disso de alguma forma em que eu não consigo racionalizar. Então, tudo que a gente não consegue entender, que a gente não consegue colocar dentro de algo racional, e como a gente é treinado para viver numa sociedade racional, se a coisa escapa do racional, o que causa em você? Causa angústia, porque quando a gente não consegue elaborar um sentimento, uma emoção, a gente se sente angustiado. Quando eu não consigo elaborar uma expectativa, um anseio, eu sinto ansiedade. Então a gente vive numa sociedade em que, a partir ali do iluminismo, do renascimento, do pensamento cartesiano, do pensamento científico, a sociedade se tornou muito dependente desse pensamento e ela começou a premiar a racionalidade. Então essa filosofia solar que procura entender as coisas, quem nós somos, para onde vamos, mas de forma física, racional, se tornou praticamente o nosso hábito, a nossa rotina. É diferente de uma filosofia que vai tentar responder essas perguntas, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, com respostas que vão além do físico. Ou seja, algo que é metafísico. Algo que está além da racionalidade. Porque nem tudo a racionalidade explica.
Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente sente um amor por alguém muito forte e a gente não consegue racionalizar isso, não consegue quantificar. Eu sinto muito. A gente fala, eu sinto muito amor, eu te amo infinito, eu te amo não sei o quê. A gente tenta colocar qualidades, mas a gente não consegue colocar numa régua. Eu te amo, tipo temperatura, eu te amo 26 graus Celsius. Ou altura, eu te amo 1,90 m de altura. A gente não consegue quantificar isso. O amor, ele não consegue ser racionalizado porque ele não é palpável, ele não é tangível, ele não é reproduzível em laboratório. Léo, mas tem lá os hormônios que o nosso corpo secreta e a gente sente amor. Mas e o amor que você sente por pessoas diferentes? Eu não estou nem só dizendo de amor de relação, homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de amor por mãe, por filho, por parentes, por amigos. Os gregos dividiam esse amor em 5, 7 tipos diferentes. E só para ter uma ideia, porque na real a gente não consegue descrever o amor. O amor é um sentimento muito único de cada um. E se cada um tem um sentimento do amor, se cada um tem uma forma de sentir o amor, como é que a gente pode dizer que o amor é igual para todo mundo? Como é que a gente pode usar uma palavra para descrever o amor de todo mundo? Então imagina, se o amor não cabe na racionalidade, o amor cabe aonde? Se ele não cabe na nossa sociedade racional, ele cabe aonde? E a raiva, que nos deixa irracional? E a angústia, e a ansiedade, tudo isso que a gente está falando. Mas a ciência explica que... A ciência explica, mas ela não consegue reproduzir isso, ela não consegue jogar isso no método cartesiano para dizer que aquilo existe. Pra vocês terem uma ideia, muitas vertentes da psicologia são consideradas pseudociência, porque elas não podem ser reproduzíveis em laboratório. Algumas podem, como a cognitiva, a comportamental, porque aí você consegue ali através de técnicas construir isso, mas fora do laboratório as outras não funcionam. Aliás, na verdade elas fora do laboratório, elas funcionam, a gente vê na prática a psicologia funcionando, mas dentro do laboratório não dá. Então tudo isso que é emoção, sentimento, ou seja, são coisas que a gente precisa investigar, que a gente precisa mergulhar a fundo e que não são racionalizáveis, não são colocadas dentro de um parâmetro lógico. Essas coisas são o que a gente fala que está no campo dos mistérios. E aí a gente entra na filosofia lunar, que essa filosofia é muito mais sentida, muito mais do mistério, ou seja, mística, ou seja, que arranha o metafísico. E, gente, a nossa vida, ela não é uma vida de um robô racional, máquina, que só pensa como uma calculadora. A nossa vida, ela é emoção, ela é vivência, ela é experiência, ela é aprendizado por experienciar coisas, e é daí que vem o empirismo. Então essa filosofia lunar se baseia numa ideia de que o que eu vivo, o que me traz reflexões, o que me causa impressões emocionais é empírico. Então empírico é tudo isso que eu aprendo pela experiência. Sabe quando você... Vou pegar um outro exemplo aqui. Imagina alguém que passou a vida inteira, eu sempre uso esse exemplo, vou usar de novo. Imagina alguém que a vida inteira leu todos os livros de natação. E essa pessoa vai chegar e vai dar uma aula de natação, assim, teórica, numa sala de aula, porque olha, a melhor forma de nadar é desse jeito, a melhor posição é essa, o melhor jeito de entrar na água é esse, o melhor jeito de dar abraçada, de fazer a virada, de tudo. Sabe tudo, porque olha, foi estudado, tal nadador, tal não sei o quê. Aí joga numa piscina. Nunca nadou, né? Só lê os livros. Se for pular numa piscina olímpica, a chance de se afogar com a profundidade da piscina é enorme. Agora pega um nadador que nunca leu livro nenhum desse, que nadou a vida inteira,
que aprendeu sozinho qual era o melhor jeito dele entrar na água, qual era o melhor jeito dele dar uma abraçada, qual era o melhor jeito dele fazer a virada. E claro, com um treinador ali ajudando, e normalmente esse treinador é alguém que nada também, normalmente não, né? No geral, todos são. Alguém que também nada, ou nadou, competiu. As pessoas conhecem o que é nadar. Isso é um conhecimento empírico que nenhum livro traz. A teoria ajuda? Ajuda. Porque, por exemplo, o médico, o nutricionista, o treinador, o próprio nadador, todas essas pessoas que estão estudando em torno, estão trazendo a teoria, essa teoria embasa a técnica. Mas, quantas vezes vocês não devem ter visto na internet vídeo de crianças extremamente novas tocando sinfonias complexas? De pessoas que foram praticar um esporte e tiveram uma facilidade absurda como um Pelé da vida. Essas pessoas, elas desenvolvem as suas técnicas através de um empirismo próprio. Elas vão descobrir, o Pelé nunca leu nenhum livro de futebol e já era um moleque prodígio desde que pegava a primeira bola, aquelas bolas de couro antiga, pesada. Claro que, né, a medicina foi avançando, foi ajudando, trazendo ali ensinamentos e possibilidades para os atletas de futebol, por exemplo, melhorarem, mas o talento ali, que é baseado, na verdade, numa técnica que se desenvolve pela percepção de quem ele é dentro daquele contexto, isso é de cada um, isso é empírico. Quem jogou futebol com o Pelé, eu posso falar bem, eu sou de Santos, nasci em Santos, cheguei a ser vizinho do Pelé, ele morava numa casa do lado ali de onde eu morava, e estudei com os filhos do Pepe, que foi um ponto esquerda, que jogou no Santos, né, era o canhão da Vila, ele disse que é o maior artilheiro da história do Santos, porque o Pelé não conta. E todos eles que jogaram ali, eu conheci esse pessoal, falavam que ele tinha uma intuição, uma visão de campo que não era natural, não era normal. Isso é empírico, isso não é racional. O Pelé não pensava, não, agora eu vou fazer isso. Ele simplesmente agia por instinto e fazia. A nossa vida, então, ela é algo em que essas duas possibilidades se apresentam. Não dá pra gente fugir da racionalidade porque a gente vive no mundo racional. Se a gente fugir da racionalidade o tempo inteiro, a gente não se encaixa no mundo. Então eu sempre brinco, quem foge da filosofia solar completamente para só viver a filosofia lunar, pode virar um lunático. Então toma cuidado com essas lunações para você não virar um lunático. E quem só vive nessa filosofia solar, sem prestar atenção nas emoções, nas intuições, nos instintos, vai acabar se queimando com a energia do sol, porque vai olhar demais para o sol e vai ficar cego. E a racionalidade em excesso torna a gente cego para os detalhes da vida, para as nuances da vida, para as belezas que a vida tem para apresentar para a gente. Nossa vida é sempre maravilhosa, perfeita? Não. Mas ela tem muita coisa boa também. A gente, se tiver com a mente viciada em só racionalizar as coisas, ou só olhar o lado ruim das coisas, a gente não vai conseguir também enxergar a beleza da vida. E aí é que entra a história do equilíbrio. Aí é que entra a história do Sol e da Lua, da filosofia solar, da filosofia lunar, do racionalismo e do empirismo. É eu estar com um pezinho em cada um. Porque sem teoria não tem prática. E sem prática, eu não consigo... Aliás, se eu for só para a prática, talvez vamos falar num esporte, se eu fizer só a prática esportiva, talvez eu me machuque. Porque eu não sei fazer direito, eu não tenho a teoria por trás. Você vai na academia lá, você vai pegar peso, fazer exercício. Tem uma postura correta para você fazer aquilo desenvolvido por uma técnica. Tem de alguma forma uma racionalização do movimento do corpo para que você possa fazer o exercício da melhor forma possível. Percebe? Enquanto a gente vai só para um lado ou para o outro, ou renega um lado, critica a racionalidade em excesso, critica a intuição em excesso, a gente acaba se perdendo, porque nós humanos somos feitos de tudo isso. Se nós nascemos numa sociedade que já era, antes da gente, racional, a gente tem que se adaptar a isso também. Tem que saber lidar nessa sociedade. Não se escravizar pelo racionalismo, porque como eu disse lá no começo,
Muita racionalidade limita a nossa percepção de mundo. Brinquei agora há pouco, olha demais para o sol, vai ficar cego. A nossa racionalidade, ela limita, porque o nosso racional ele é limitado ao que a gente conhece, ao que a gente pensa e ao que a gente aprendeu. Se a gente só julgar o mundo pelo que a gente pensa e o que a gente aprendeu, o nosso mundo vai ficar limitado a muito pouco. Quando existem pelo menos 8 bilhões de pontos de vista diferentes. Isso só falando dos humanos, hein? Então a gente precisa ampliar a nossa racionalidade. Como é que a gente amplia a nossa racionalidade? Através do empirismo, através da experiência, através das intuições, das emoções. São as trocas emocionais que a gente faz com outras pessoas que nos permitem vivenciar experiências diferentes, conhecer pontos de vistas diferentes. É através do exercício da empatia que eu consigo conhecer o outro e absorver um mundo todo novo. Pensa em você, em tudo que você aprendeu, em tudo que você fez da sua vida e percebe que dentro de você criou um universo. Já pensou que bacana a gente aprender a ouvir as pessoas para conhecer outros universos sem precisar sair de uma mesa de bar? Ou você que está me ouvindo aí do outro lado da tela ou da rádio, se abrindo um mundo diferente, que é o meu universo, que eu estou abrindo um pedaço do meu universo para vocês. E vocês estão se permitindo assistir a isso, ouvir a isso de uma maneira que, de alguma forma, isso vai trazer algum tipo de troca. Porque tudo que eu estou falando aqui foram reflexões que eu criei, que eu aprendi, ouvi algumas coisas hoje, outras coisas outros dias. Isso tudo me forma o meu universo. E esse meu universo, ele é formado por esse casamento entre esse Sol e essa Lua. Entre essa filosofia solar e essa filosofia lunar, entre esse racionalismo e esse empirismo. Então, claro, na minha vida tem momentos que eu preciso ser extremamente racional. Porque eu preciso resolver problemas, eu preciso pensar de maneira organizada, mas eu não posso descuidar nessas horas do emocional. Imagina eu que faço gestão de pessoas, já trabalhei com equipes grandes. Imagina se eu chego num lugar em que eu só estou preocupado em resolver um problema lógico e eu esqueço que do outro lado ali tem pessoas. E aí eu sou ríspido, sou direto demais, sou grosso. E aí o que acontece? As pessoas podem se sentir mal com isso. Muita gente falaria, problema é das pessoas, você está ali querendo resolver o negócio. Se a pessoa ficou doidinha, o problema é dela. Porque também tem muita gente que fica doidinha de graça, mas a questão não é a pessoa ficar doidinha ou não. A questão é que, para eu tirar o melhor daquela pessoa, porque eu sou o líder daquele grupo, eu preciso tirar o melhor dos meus liderados. Para eu tirar o melhor dela, eu preciso propiciar para ela um ambiente onde ela se sinta emocionalmente segura e bem. E quando eu digo tirar, gente, não é no sentido de exploração, mas de tirar no sentido de que ela mesma coloque para fora o que ela tem de melhor, a ponto de, no trabalho de autoconhecimento dela, ela reconhecer o que ela tem de melhor dentro dela. É isso que um líder faz. Ele não tira de dentro das pessoas o que é melhor porque ele tem que explorar aquilo. Não, ele tira para mostrar para aquela pessoa o melhor dela e para entender quem ela é. E eu sempre falo que uma equipe onde cada peça dá o seu melhor é a melhor equipe possível para fazer qualquer coisa. Porque você tem o melhor de cada pessoa. Cada pessoa está entregando o melhor dela. E essa pessoa só vai entregar se ela sentir que esse líder está trazendo argumentos de bom senso, e aí a gente tem a racionalidade, mas ao mesmo tempo esse líder está levando em conta a individualidade de cada um, as emoções de cada um, os desejos de cada um, as capacidades que cada um tem. Feito isso, a gente consegue equilibrar esses processos. Então, voltando aqui à essência do que a gente está falando, um ser humano equilibrado é um ser humano que não vai abrir mão nem da filosofia lunar, nem da filosofia solar. É um ser humano que vai conseguir trazer para dentro dele o equilíbrio entre essas coisas. Pô, tem um canal no YouTube já há 8 anos, né? Às vezes você vê pessoas fazendo comentários sobre um vídeo, alguma coisa, você vê que aquela pessoa
está completamente fora desse eixo. Porque o comentário ele é extremamente agressivo, o que mostra algo que foi muito para a filosofia lunar, né? Foi algo que acabou indo muito para uma emoção, ou alguma coisa extremamente irracional, seca, uma crítica seca, sem nenhum fundamento e não sendo uma crítica construtiva, porque foi exatamente para o outro lado. E eu estou usando aqui exemplos de coisas que são o pior uso possível dessas duas filosofias. Porque quando a gente usa bem a nossa racionalidade, a gente consegue resolver problemas de uma maneira muito leve. Quando a gente usa muito bem o nosso empirismo, nossa filosofia lunar, lidar com o nosso próprio corpo, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, a gente está ouvindo e dando ouvidos a nós mesmos. Eu sempre falo que na magia, né, a magia é uma grande filosofia, uma grande escola filosófica. Eu sempre falo que a magia, ela funciona quando a gente tem certeza do que a gente quer e passa por um processo de compreensão, ou seja, é racionalizado, mas a gente também coloca a nossa emoção e nosso intento naquilo. A hora que a gente imagina, a gente coloca emoção, a gente até extrapola a nossa imaginação, porque até a nossa imaginação é limitada, mas olha que vem um sentimento muito forte, que é mais forte até do que a gente tinha imaginado para aquela situação. A hora que vem essa potência emocional, ela precisa ser direcionada e aplicada para alguma coisa produtiva. Dar vazão para essas coisas, para coisas produtivas, fazem com que a gente tenha energia e potência para resolver qualquer coisa na nossa vida, e não só resolver, mas para manifestar qualquer coisa na nossa vida. Então, meu desafio para o final desse programa é: observa onde está a sua potência racional, onde está a sua potência de filosofia solar. Observa onde está a sua potência emocional, empírica, de aprendizados, de experiências, e coloca essa potência em algo a seu favor. Usa essa capacidade humana que a gente tem, desse casamento alquímico entre Sol e Lua, para as grandes realizações que a gente tem. E também para lidar com as nossas angústias, nossos medos, nossos anseios. Nem sempre nossa vida é um mar e um mar de calmaria ou um arco-íris depois da tempestade. E aí? E você? Quero que você reflita. Você é mais solar, mais lunar? É natural que a gente se identifique como uma coisa ou outra mais, mas tenta identificar também o que você é do outro lado, ou quando é que você expressa o outro lado também. Ok? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais um Filosofia para Todos, direto dos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Um beijo e até lá.